Então vamos lá, pessoal. Finalmente aqui, vamos então ver as variáveis de estado e as transformações gasosas, né? Nossa quarta aula. A gente terminou então o mol, massa de átomo, massa de substâncias, e agora a gente entra em gases. E é isso, a gente vai sempre revendo o mol, né? É um conceito que vai sempre precisar, e vocês vão ver também com o Berlani um pouco mais pra frente, se é que já não viram. Então, para começar, eu queria trazer um pouco os estados físicos, né? Isso acho que vocês já têm de cabeça. Aqui, no caso, para a água, né? Então a gente tem o estado sólido, é um estado em que a forma é definida. Então as moléculas, elas estão próximas umas às outras, tem uma interação forte, e isso faz com que tenha uma forma definida aqui, né? No caso de um cubo, né? Um cubo de gelo. O líquido, por outro lado, definição é que ele vai preencher todo ele obtém a forma do recipiente que ele está contido. Né? Então aqui a gente tem o nosso copo com água, e a água ela contorna, né? Então ela adquire a forma do copo. Se o copo fosse quadrado, ela adquiriria a forma quadrada. Enquanto que o gás ele ocupa todo o espaço. Né? Todo o espaço que ele está contido. Um gás ele sempre vai se expandir e ocupar todo o volume. Então, essas são as três definições de estado físico. Né? Sólido tem forma própria, líquido adquire a forma do recipiente que está contido, e gás ocupa todo o espaço. Mas é muito intuitivo também, né? A gente sabe identificar isso facilmente. Né? O líquido ele escorre, o sólido tem forma, enfim. Beleza. Para começar os estudos de gás, eu quero fazer uma diferença entre o gás real e o gás ideal. O gás ideal é uma aproximação. Então, no caso do gás ideal, a gente vai considerar que as partículas têm tamanho desprezível, as partículas de gás, as moléculas de gás, que a interação entre as partículas são também desprezíveis, né? Então as forças de Van der Waals, tudo isso é desprezível, que o choque entre as partículas e a parede do recipiente são 100% elásticos, ou seja, não tem perda de energia, e que o gás vai se movimentar de forma retilínea e caótica em todas as direções. Com todas essas suposições, né, e essa aproximação de gás ideal, o comportamento de qualquer gás vai ser semelhante, independente da composição química. Pode ser nitrogênio, pode ser argônio ou pode ser hidrogênio. Sendo gás, ele vai ter o mesmo comportamento. Né? E essa aproximação de gás ideal, ela vai ser válida para as aplicações que a gente vai usar. Ela vai ser válida para o vestibular e para nível de ensino médio, tá mais que suficiente. Se vocês forem para uma carreira de exatas, quem for fazer química ou engenharia, vocês vão ver que para temperaturas muito baixas ou pressões muito altas, essa aproximação não é válida. Mas aqui para o vestibular isso aqui é mais do que suficiente. Então agora as variáveis de... Oi, A aula tá gravando? tá gravando, Tá, o normalmente. pessoal perguntou. Deixa eu verificar, é bom que você perguntou. Tá gravando sim. Eu acho Ah, que ele tá beleza. pegando o som. Tá. Isso, é bom vocês me interromperem com as dúvidas, porque como eu estou projetando, eu não consigo ler o comentário de vocês. Tá bom. Então, variáveis de estado, são três. Aqui eu coloquei o instrumento de medida que mede essas variáveis de estado. Né? Então, uma das maneiras de medir temperatura é termômetro, que a gente conhece muito bem, né? Aqui termômetro de mercúrio. O princípio é que o mercúrio ele vai se expandir com a temperatura. Então, e de acordo com o volume de mercúrio, a gente tem a temperatura aqui, né, de 0 a 100 graus Celsius. Outra variável de estado é pressão. Pressão é medida pelo barômetro, né? Então, o barômetro, ele vai... É como se ele tivesse um sensor, né? Quanto maior a pressão, ele empurra um elástico não, uma mola, e isso vai fazer girar essa ampulheta aqui, né, sei lá como é que chama isso aqui, esse fio, sei lá. Ampulha, eu não sei. Enfim, e isso aqui é muito usado em modelos climáticos, né, para prever chuva e tudo, tem a ver com a pressão atmosférica. Né? Então, é uma baixa pressão que significa que vai chover, maior pressão significa que vai fazer sol.
Isso vocês podem perguntar para o professor de geografia de vocês, que dá geografia física, ele vai conseguir explicar melhor. E, por fim, outra variável de estado é o volume, né? É medido aqui por um cilindro graduado. Então, três variáveis de estado: temperatura, pressão e volume. Vamos ver um pouco o que é cada uma dessas. Então, a temperatura, né? Pessoal, a definição de temperatura é estado de agitação das partículas, né? É energia cinética. Então, a ideia é a seguinte. Vocês estão conseguindo me ver, né? Sim. Beleza, então, imagine que cada uma das minhas mãos é uma partícula. Quando a gente está em zero absoluto, elas estão assim, paradas. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai aumentando a agitação. E aí, e a ideia é essa, né? Então, quanto maior a temperatura, mais elas vão se agitar, mais elas vão se chocar. Então, temperatura tem a ver com energia cinética, né? Quanto mais elas se movimentam, maior é a temperatura. Então, guardem isso, né? Essa definição é muito importante, porque a gente associa a temperatura às sensações que a gente tem, né? Tá muito quente, tá muito frio, mas a definição é então a agitação das partículas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura, quanto menos agitadas, menor a temperatura. Pessoal, muito importante, grau Celsius não é uma escala absoluta. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente está a 0 graus Celsius, a gente não está a zero agitação. A gente tem uma certa agitação, né? Até significativa. O que é a escala absoluta? É o Kelvin. Ou seja, 0 Kelvin significa de fato zero absoluto. Né? E quanto maior, então, na escala Kelvin, maior a estado de agitação. Por isso, pessoal, que sempre, eu já falei isso nas aulas anteriores, eu vou reforçar aqui, a temperatura, quando a gente for fazer cálculo, tem que ser em Kelvin. Para transformar de Kelvin para grau Celsius é muito simples, né? O Kelvin vai ser igual a temperatura em grau Celsius mais 273. É por isso que no vestibular vocês vão ver muitas questões que usa 17 graus Celsius ou 27 graus Celsius. Porque a gente está falando então de 300 Kelvin ou 290 Kelvin. É um número redondo, né? O 17 ou 27 é para arredondar aqui e para facilitar as contas para vocês. Então aqui, uma comparação entre graus Celsius e Kelvin, essas duas escalas, né? Então quando a gente está a zero absoluto, a gente está a menos 203 graus Celsius. Aqui, 73 Kelvin é a temperatura do nitrogênio líquido. Então vocês podem observar que o nitrogênio líquido ele não está a zero absoluto, mas ele está muito próximo de zero absoluto. Né? Ele está 73 graus acima. Mas é um nitrogênio líquido a gente sempre utiliza quando a gente quer resfriar muito ou resfriar rápido. E vocês já devem ter visto, né? Aquele que ele sublima a temperatura ambiente. Você vê aquela fumaça saindo. E, bom, beleza. A 273 Kelvin, a gente tem a solidificação da água, ou seja, 0 Celsius. 298 Kelvin é a temperatura ambiente, a temperatura ambiente que é definida como 25 graus Celsius, às vezes como 21, depende muito de quem define, né? Nos artigos científicos você vai ver sempre 21 ou 25 graus como temperatura ambiente. Depende do país e tudo, sempre né? Depois, uma coisa que a gente vai ver é as condições naturais, condições normais de temperatura e pressão, em que ali a gente vai usar 0 Celsius, mas vocês vão ver mais pra frente, não se preocupem. Por fim, a gente tem aqui a 100 graus Celsius, que corresponde a 373 Kelvin, e a ebulição da água. Né? Então, só para ver aqui que o Celsius ele vai de 0 a 100, né? Então, da solidificação até a ebulição da água. Assim que essa escala foi definida. Né? Vamos dizer, 0 é a solidificação e 100 vai ser a ebulição, e a gente vai criar 100 divisões entre um ponto e outro. Né? Enfim, reforçando aí, temperatura sempre em Kelvin. Professor, por que tem que converter para Kelvin quando for calcular? Ótimo, boa pergunta. Por quê? Porque o Kelvin é a escala absoluta. Né? Então, quando a gente estiver calculando, a gente está considerando a agitação das partículas. Então, vamos dizer o seguinte. Se você colocar em Celsius, e vamos dizer que está 0 Celsius, você vai dizer, então, se você colocar isso matematicamente numa equação, é como se você estivesse dizendo que as moléculas não estão se movimentando. Só que não é verdade. Elas estão se movimentando com uma temperatura de 273 Kelvin, né? Então, é um pouco por isso. Quando a gente for colocar as equações,
O zero aqui não corresponde a zero agitação. É por isso que a gente não pode usar Celsius. Ah, é uma questão puramente matemática. Isso, exatamente. Ah, beleza. Porque quando a gente for fazer as contas, a gente está considerando o estado de agitação. E o que mede melhor o estado de agitação é Kelvin. Por quê? Porque zero Kelvin é zero agitação, enquanto que zero Celsius não é zero agitação, né? Ah, entendi. Entendi. Beleza, segunda variável de estado, pressão. A pressão é definida como força por unidade de área. Né? A gente viu nas aulas anteriores que a unidade do Sistema Internacional de força é Newton e a de área, né, de comprimento, no caso, comprimento é metro, de área vai ser metro quadrado. Então, a pressão é definida como força por unidade de área. Então, aqui, força em newtons, unidade de área em metro quadrado. Newton por metro quadrado é definido como Pascal. Né? Então, aqui, eu coloquei essa piadinha aí para vocês. Você tem aqui, né, claramente o Newton, né, com a maçã caindo da árvore. Adivinhe quem sou? É muito fácil, você é o Newton. Ele fala, não, sou o Pascal. Né? Por quê? Porque Pascal é Newton sobre metro quadrado. E aqui a gente tem um metro quadrado, né? Então, Newton sobre metro quadrado, Pascal. Essa é boa. Espero que ajude vocês a guardar, né? Eu guardei desse jeito, né? Então, o que é Pascal? Newton sobre metro quadrado. Beleza, tem outras unidades de pressão, pessoal. Então tem o ATM, que é a atmosfera, né? Um ATM corresponde à pressão da atmosfera no nível do mar. Isso na unidade DSI corresponde mais ou menos, essa aqui é uma aproximação, né? Mas corresponde mais ou menos a 100 mil Pascal, né? Essa aqui que é a unidade aceita pela IUPAC, então União da Química Pura e Aplicada. União Internacional, né, da Química Pura e Aplicada. Isso corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente por que esses 760 milímetros de mercúrio, de onde vem. E corresponde a 14,7 PSI. Né? PSI é pounds per square inch. Basicamente é a unidade americana. Né? Então, os americanos, não sei porquê. Essa é uma boa pergunta, porque, né, historicamente, por que eles não adotaram o sistema internacional? Então, quando a Europa, o mundo todo, usa o sistema internacional de unidades, eles usam as unidades deles. Né? Lembrando que as unidades são arbitrárias, né? A gente viu um pouco as unidades do sistema internacional, como elas são definidas. Completamente arbitrário. Né? A gente pode medir o comprimento em pé de um rei, ou a gente pode medir comprimento em relação a uma barra padrão. Né? Enfim, é isso. A gente tem diversas unidades de pressão, e aqui eu passo para vocês a transformação delas. PSI vocês vão ver raramente, né? E se vocês forem ver, vai ter como fazer a transformação. Essas três aqui é importante saber. É importante saber que uma atmosfera é 10 a quinta Pascal e é 760 milímetros de mercúrio. Quando a gente vai falando de gás, a pressão tem relação ao choque das partículas contra a parede do recipiente. Então, lembra que está falando da minha mão. Tem uma certa agitação, né, tem uma certa temperatura, está acima de zero absoluto. E a minha mão ela vai se chocar contra a parede do recipiente que ela está contida. Né? No caso aqui seria meu quarto. Né? E isso exerce uma pressão. Então, quando a gente fala de pressão atmosférica, são as moléculas de ar, principalmente nitrogênio, que têm uma certa agitação e que vão se chocando contra a nossa cabeça, contra o nosso corpo, e que exercem uma pressão sobre nós. Então é isso. Pressão para gás é choque de partícula contra a parede do recipiente. Esse conceito vai ajudar um pouco a gente um pouquinho mais para frente. Aqui, pessoal, a questão do milímetro de mercúrio. Né? Então, um dos primeiros barômetros, né? Barômetro que é o instrumento que mede pressão, é esse aqui. Né? Esse aqui foi desenvolvido por Torricelli. E basicamente, o que o Torricelli fez? O Torricelli é um cientista italiano. Ele encheu um tubo de vidro com mercúrio e colocou esse tubo dentro de um recipiente contendo mercúrio. O que ele observa é que acontece uma descida do mercúrio, que antes estava aqui até o topo, ele desce. Como não tem entrada de ar, o sistema está fechado, isso aqui é o vácuo. E aí, tem uma diferença de altura entre esse ponto aqui e esse ponto aqui.
essa diferença de altura determina a pressão exercida nesse recipiente. Né? Basicamente, a ideia é a seguinte, pessoal. A regra é que pontos na mesma altura têm que ter a mesma pressão, né? Quando é da mesma substância. Então, aqui, um ponto, vamos dizer, um átomo de mercúrio que esteja aqui, ele está sob pressão atmosférica, que está aqui bem na superfície, né? Ele está sob pressão atmosférica. O ponto que está aqui, né, então na mesma altura que ele, tem também que estar sob pressão atmosférica. Só que aqui nesse recipiente não tem ar, né, não tem a pressão atmosférica. Aqui é vácuo. Ou seja, é o mercúrio que vai exercer a pressão sobre o átomo que está aqui. E quanto de mercúrio precisa? Qual é a altura de mercúrio que precisa para equivaler à pressão atmosférica que está aqui fora? É 760 milímetros. Né? Então, essa era uma das primeiras maneiras de medir a pressão. Se a gente aumentar a pressão aqui, a gente vai estar empurrando o mercúrio mais para cima e a gente vai ter uma altura maior. Se a gente diminuir a pressão, o mercúrio vai descendo. Né, um pouco essa a ideia. Então, 760 milímetros de mercúrio é uma atmosfera, 10 a quinta Pascal. Falando... Professor, Oi. se tivesse ar no lugar do vácuo, a gente pode dizer que as moléculas de hidrogênio, por exemplo, poderiam estar fazendo pressão sobre o mercúrio, empurrando Sim, ele para baixo. isso, exatamente. De fato estariam. Só que aqui tem um ponto que é o seguinte: a gente teria uma altura de ar muito pequena comparada com a atmosfera, né? Porque quando a gente fala de pressão atmosférica, são quilômetros de atmosfera que a gente tem em cima da nossa cabeça exercendo essa pressão. Mesmo que aqui tivesse ar, seria uma quantidade muito pequena, né? Mas é lógico que iria interferir e, de fato, ia exercer uma pressão e ia fazer isso descer. Talvez não fosse 760, seria 759, por exemplo. Uhum. Beleza. Mas vamos dizer, rigorosamente tem que ser vácuo para você conseguir medir, né? Uhum. Mas porque, como você diz, de fato o ar estaria também exercendo uma pressão aqui. Uhum. Então, agora, pessoal, uma questão interessante, né? Se a gente pega e troca o mercúrio por água, né? Então a gente vem aqui nesse sistema, tira o mercúrio e coloca água. Qual que seria a altura aqui? Né? Então a gente tem pressão atmosférica aqui fora, vácuo aqui dentro. Qual que é a altura? Né? O mercúrio ele é muito denso, é por isso que ele foi usado. Né? E como ele é muito denso, a altura não é muito grande. Depois vocês vão ver que a pressão exercida aqui é dada por uma lei, né, por uma equação, que é densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, quanto maior a densidade, menor a altura. É esse o princípio. Se a gente colocar a água tem uma densidade muito menor do que o mercúrio, então a altura vai ser maior. Se a gente calcular essa altura, ela é de 10 metros. Para ser preciso, 10,3 metros. Né? Ou seja, com pressão atmosférica no exterior e vácuo no interior, aqui é um O, né? E vácuo no interior, a gente teria no máximo 10 metros. Então, a pergunta é, como que as árvores podem ser mais altas que 10 metros? Porque, vamos dizer o seguinte, se a gente pega um canudo, a gente vai tomar um refrigerante, vamos tomar um guaraná. Como é que a gente faz o líquido subir? Diminuindo a pressão. Né? A gente puxa o ar, quando a gente puxa o ar, a gente está diminuindo a pressão, então o refrigerante vai subir, o guaraná sobe. Se a gente conseguir chegar no vácuo, né, então é impossível, né, mas imaginando que o nosso pulmão seja possível, seja capaz de criar o vácuo, tirar todas as moléculas. Mesmo que a gente conseguisse isso, a água só subiria no canudo 10,3 metros. Né? Então, como que tem sequoias nos Estados Unidos que chegam a 115 metros? Né? E, bom, já deixei a resposta aqui, né? Mas é com pressão negativa. Né? Como que eles fazem isso? É jogando água na atmosfera. Então, basicamente, quando a gente está falando de um gás, o mínimo de pressão que a gente consegue ter é 0 Pascal. Né? Então é vácuo. E nesse caso a gente teria no máximo 10 metros. Só que aqui a gente tem líquido, a gente tem água.
E a água, quando chega aqui no topo, ela evapora e vai embora. E quando a gente tem velocidade, a gente consegue diminuir a pressão. Então, no topo dessas árvores aqui, a gente chega a ter pressões de menos 15 atmosferas. E com pressão negativa, ela consegue subir. Então, bom, aqui a gente não tem muito tempo para discutir sobre isso, mas é super interessante. Se quiserem ver, deem uma checada aí no YouTube. How Trees Bend the Laws of Physics. Tem legenda em português. É muito interessante, assim, tendo dúvidas, curiosidades, vamos trocando ideia, pessoal. Eu adoro as interações com vocês. Então vamos seguindo aí. Volume. Volume é medido em metros cúbicos, né? Então a gente viu unidade de comprimento no sistema internacional é metros, o volume vai ser metro cúbico, mas outras unidades vão ser também usadas, né? Uma dessas unidades é o litro, né? A gente tem que 1 metro cúbico é 1000 litros. Para vocês guardarem, pense que o metro cúbico é mais ou menos o tamanho de uma caixa d'água. Depois é lógico, tem caixas d'água de 2000 litros, 3000 litros, 4, mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza, né? Então 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Enquanto que um decímetro cúbico vai corresponder a 1 litro. Mas isso, enfim, não é tão relevante. Uma coisa importante também é que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, às vezes, os exercícios vão dar em ml, vão transformar para centímetro cúbico, ou de ml para metro cúbico. Né? Acho que essa altura vocês já estão treinados aí em como transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, por exemplo. Né? Então, cada centímetro você divide por 100, aqui você eleva ao cubo, então quer dizer, dividir por 100 ao cubo. Enfim, se vocês não estiverem familiarizados com isso, deem uma treinada nessas transformações. Eu achei uma apostila de matemática básica que trabalha um pouco esses conceitos das transformações e tal. Se vocês estiverem com dúvidas, acho que vale a pena checar. Vocês podem mandar uma mensagem que eu mando para vocês o material. Enfim, reforçando aqui, então um gás ocupa todo o volume que está contido, né? Beleza, pessoal. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Valeu. Então vamos agora para as transformações. Né? Então, são 3 transformações importantes, né? A gente vai ver a temperatura constante, pressão constante e volume constante. Aqui, o ISO, esse prefixo ISO vem do grego e quer dizer igual. Né? E depois, bom, no caso térmica, a temperatura, né? Essa é fácil. Então, quando a gente fala de transformação isotérmica, quer dizer que a gente está falando de uma transformação a temperatura constante, onde a gente vai mudar a pressão e o volume, né? Então, qual que é o princípio aqui? É que, quando a temperatura é constante, a redução no volume causa um aumento na pressão. Né? Então, se eu pegar esse cilindro graduado aqui, a gente vai fechar ele e vamos pressionar com o nosso dedo, ou com um peso. Quando a gente faz isso, a gente está diminuindo o volume, a pressão vai aumentar. Se ao contrário, né, pense numa seringa. Você pega a seringa e puxa, está aumentando o volume. Quando você aumenta o volume, a pressão diminui. E é isso que vai fazer com que a gente aspire o medicamento. Né? A mesma coisa no nosso pulmão. Quando a gente pensa assim, a gente inala. Como é que a gente faz para inalar? Na verdade, o nosso músculo vai abrir o pulmão. A gente aumenta o volume do pulmão. Isso vai fazer com que a pressão do pulmão abaixe. E como a pressão é menor do que a pressão atmosférica, o ar de fora vai entrar. E quando a gente exala, o que a gente vai fazer é comprimir o pulmão. Comprimindo, a gente diminui o volume e aumenta a pressão. E como a pressão é maior dentro do pulmão do que fora, o ar sai. Né? Então, e isso é uma transformação isotérmica. A temperatura do corpo é constante, ali em 36 graus e meio. Então, é isso, guardem isso, né? Transformação isotérmica como o nosso pulmão, ou como uma seringa. Né? E inversamente aqui, isso não precisa nem dizer, pessoal, né? O inverso sempre vai ser válido, né? O aumento do volume causa uma diminuição da pressão. Agora, vamos trazer um pouco a matemática por trás disso, né? Então, quem trouxe matematicamente esse fenômeno foi o cientista francês Boyle, né? A lei de Boyle, que vai dizer que a temperatura constante, o volume ocupado por um gás é inversamente proporcional à pressão. Né? Então, por inversamente proporcional, a gente vai entender que
Aumentando o volume, diminui a pressão. Diminuindo o volume, aumenta a pressão. Né? Aqui alguns exemplos. Então, aqui a gente tem um recipiente, ele tem 8 litros e está uma pressão de 1 atmosfera. Aqui ele aumentou o número de pezinhos. Né? Quando ele aumenta o número de pezinhos, ele está aumentando a pressão aqui. Né? Quando ele aumenta a pressão aqui, o volume diminui. Né? Então a gente vai para 2 atms, 4 litros. Aqui, pessoal, a gente tem 2 litros, 4 atms. Ele coloca mais pezinhos, né? Então ele vai aumentar a pressão. Aumentando a pressão, a pressão vai para 8 atms, o volume vai para 1 litro. Então a pressão aqui é proporcional, né? Se a gente pegar 8 vezes 1, dá 8. 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, pressão inicial vezes volume inicial vai ser igual à pressão final vezes volume final. Né? Aqui eu coloquei 1 e 2. Né? Então, pressão 1, 1 atmosfera, volume 1, 8 litros. Produto igual a 8. Pressão 2, 2, volume 2, 4. Produto 8. 8 igual a 8. Né? Então é isso. Esse aqui é uma das regrinhas. Né? Produto de pressão e volume é uma constante, desde que a temperatura seja igual. Quando a gente for colocar isso em gráficos, né, então a gente pega aqui 8 e 1, 8 e 1 está aqui. Depois a gente pega 4 e 2, 4 e 2 está aqui. Aí a gente segue, né? 2, 2 e 4 está aqui. 1 e 8, 1 e 8 está aqui. Quando a gente pega isso, faz um plot disso, né? A gente faz a gente plota essa curva, a gente vai ter o que a gente chama de isoterma. Ou seja, essa curva é característica de uma temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter uma curva mais para cá. E se a gente diminui, a gente tem uma curva mais para cá. Como é que eu sei? Vamos pensar o seguinte. Há um volume constante. Vamos dizer um volume de 4. Se a gente aumenta a temperatura, isso a gente vai ver mais para frente, né, pessoal? Mas se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das partículas, né? Então a gente vai aumentar a pressão exercida, né? Então a volume constante, a gente aumenta a pressão, a gente sobe aqui, vai ter uma isoterma para cá. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Mas enfim, só para vocês guardarem que isso aqui é característico de uma temperatura. Agora, transformação isobárica, né? Então, iso, de novo, do grego, igual. Bárica, isso é um pouquinho mais difícil de guardar, mas bárica vem de pressão. Lembre do barômetro. Bárica, barômetro. Então, pressão constante, a gente vai ver a relação entre volume e temperatura. E, basicamente, né, quando a gente diminui a temperatura, a gente diminui o volume. Aumentando a temperatura, a gente aumenta o volume. Como é que fica isso em termos matemáticos? Né? É a lei de Charles. Ou seja, a pressão constante, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, diretamente proporcional quer dizer que quando um aumenta, o outro aumenta, quando um diminui, o outro diminui. Vamos ver aqui o nosso exemplo. A gente tem um bico de Bunsen que vai esquentar o nosso recipiente. Né? Aqui ele está a 200 Kelvin, né? Lembrando, temperatura sempre em Kelvin, coloquei aqui para reforçar também. O bico de Bunsen está esquentando, a temperatura sobe para 400 Kelvin. Quando sobe para 400 Kelvin, o volume dobra. Espera aí que tem mais gente entrando. Tá. Então, percebam, pessoal, que aqui a temperatura dobrou, o volume dobra. Né? Assim como aqui atrás, quando o volume divide por 2, a pressão multiplica por 2. Né? Então, é sempre essa relação. Enfim, oi. A Beatriz falou para você, se você pode repetir de novo que travou para ela. Posso? A partir de qual parte? Qual parte, Bia, que travou para você? Da primeira, ela falou. Da primeira... Mas da transformação isobárica, né? Acho que... Isso, isobárica. Tá bom, então vamos lá. Então, repetindo aqui, é bom que vocês vão relembrando também, né?
Então, na transformação isobárica, a gente tem uma pressão constante e o volume vai ser diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, quando a temperatura dobra, o volume dobra. Né? Aqui, a temperatura aumentou de 4/3, o volume vai aumentar de 4/3. Isso, então, basicamente, se a gente plotar essa curva, a gente vai ter volume e temperatura. A gente vai ter essa curva aqui, né? Uma curva de primeiro grau. Lembrando que a curva começa a 0 Kelvin, né? Não a 0 Celsius, né? Por isso, de novo, a importância, reforço aqui, temperatura sempre em Kelvin. Então, essa aqui é a amostra 1 e a amostra 2, qual que é a diferença entre elas? Vai ser a pressão. Elas são pressões diferentes. Então, cada pressão, a gente tem uma curva diferente. Depois, pessoal, essa tem vários nomes na transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Isso quer dizer uma transformação a volume constante, né? Então a gente vai ver pressão e temperatura. A ideia é que quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor a pressão. E então, né, por que isso? Imagina o seguinte, então pensa na minha mão de novo. Se eu aumento a temperatura, eu aumento o nível de agitação, né? Então, vamos dizer assim, a minha mão está aqui, tá frio, está numa temperatura baixa. Né? Ela vai se chocando contra as paredes do reservatório. Cada vez que ela se choca, ela exerce pressão sobre a temperatura. Perdão, sobre a parede, né? Então ela faz tum, 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 vai exercendo pressão. Se a gente aumenta a energia cinética, se a gente aumenta a temperatura, ela vai ter mais colisões. Então, tac, 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 tac. E, além disso, as colisões vão ser com mais força, porque ela está mais agitada. Então, vai ter mais velocidade, a colisão vai ser maior ainda. Ou seja, a pressão exercida sobre a parede vai ser maior. Né? Um pouco essa ideia. E agora, então, trazendo para a matemática, tem uma lei também que vai definir isso, a lei de Gay-Lussac, que são dois cientistas franceses, que vão dizer que, então, a volume constante, a pressão de um gás vai ser diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se a temperatura dobra, através do aquecimento, a pressão também dobra. Né? Fazendo um plot, uma plotagem disso, a gente vai ter uma curva, de novo, de primeiro grau, onde 0 Kelvin representa 0 pressão, e quanto maior a temperatura, maior a pressão. Né? De novo, cada curva vai ser característica, vai ser definida por um volume. Né? Dependendo do volume, a gente tem curvas diferentes. Depois, pessoal, um raciocínio que às vezes precisa fazer é de, por exemplo, vamos começar aqui no isotérmico. Então, como eu estava dizendo, né, agora que a gente já viu as transformações, tem uma isotérmica aqui. Se a gente aumentar a temperatura, para onde que a gente vai? A gente vem para cá ou vem aqui para baixo? Vamos pensar assim, para pensar, a gente vai pegar um valor constante. Então, vamos dizer, volume constante, um volume de 4 litros. O que acontece se a gente aumentar a temperatura? Né? A gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando a agitação das partículas. A gente vai ter mais colisões mais fortes. Ou seja, a gente aumenta a pressão. Então, a gente vai subir aqui. Isso vai acontecer para todos os pontos dessa curva. Ou seja, aqui em cima a gente vai ter uma isoterma de uma temperatura mais elevada. Enquanto que aqui embaixo a gente tem uma isoterma de uma temperatura mais baixa. Isso aqui, pessoal, assim, não é muito importante vocês saberem, mas acho que é um raciocínio que é legal e que pode ser cobrado, né? Então, Ô, professor, oi. não vai aumentar não vai aumentar o volume também quando aumenta a temperatura? Porque se elas vão se chocar mais rápido, não vai ficar mais agressivo o choque, vão querer mais espaço? Sim, Ou elas isso. não têm força o suficiente para aumentar o espaço? Isso, na verdade, depende de como que a gente vai ter o nosso sistema. Porque aqui, no caso, a gente está pensando volume constante, então um volume fixo. Vamos dizer, uma caixa fechada, metálica, que não tem como mudar o volume. Se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a pressão. Mas eu acho que o mais fácil, na verdade, vai ser a gente fazer a simulação.
Que aí vocês vão ver melhor. Mas antes de fazer a simulação, trazer um pouco da equação geral dos gases é basicamente a combinação das três leis que a gente viu. Né? Então aqui, transformação isotérmica, aqui transformação isobárica e aqui transformação isocórica. Combinando as três, a gente tem a equação geral dos gases, né? Eu guardei como PVT Povató, né? Então, PVT porque é PI de inglês pressão input e POD de output. Mas enfim, a ideia é PVT Povató só porque é mais fácil de guardar, mas a ideia é que o produto de pressão e volume dividido pela temperatura é constante, né? P1V1 sobre T1 igual a P2V2T2. Com isso, com essa equação geral dos gases, vocês conseguem resolver todos os exercícios. Vocês podem aplicar para todos os casos que a gente viu anteriormente. Né? Se o volume for igual, você cancela volume, volume. Você vai ter aqui a relação da transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Pressão constante, você corta a pressão 2, você vai ter então transformação isobárica aqui, perdão. E a mesma coisa para a temperatura, né? Isotérmica aqui. Vamos dar uma olhada então na simulação e acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Então, olha lá, pessoal, eu vou bombear um pouquinho de moléculas aqui. Vamos lá. Então, olha lá. Pronto. A gente tem uma pressão de 46 atmosferas, né? Temperatura de 300 Kelvin. Agora, eu pergunto para vocês, vamos pensar na transformação isotérmica. Então, eu não vou mudar a temperatura. Se eu diminuir o volume, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar. Vai aumentar. E vai aumentar por quê? Porque vai ter mais choque entre as partículas. Então, vamos experimentar. A gente diminui aqui o volume. Olha lá, as partículas se chocam mais. A pressão que estava em 46 foi para 65. Né? Porque o espaço é menor, então elas vão se chocando mais. Agora, se a gente aumentar o volume, as moléculas têm mais espaço para se mover. Então, elas vão se chocando menos. A pressão contra o reservatório vai ser também menor. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso ponto. Então, essa é a transformação isotérmica. Né? A temperatura é a mesma, a temperatura não mudou, 300 Kelvin. A gente mudou só o volume e viu o que acontece com a pressão. Agora, pessoal, se por outro lado a gente deixar o volume constante, né? Então a gente está falando de uma transformação isométrica, ou isocórica, e a gente vai aumentar a temperatura. O que vai acontecer com a pressão? Aumentar. Isso, boa. A pressão aumenta por quê? Porque a gente está aumentando a agitação. Vamos ver se as moléculas se agitam mais quando a gente aumenta a temperatura. Olha lá. Estão se agitando mais. Elas estão indo mais rápido, estão se chocando mais. Estão chocando mais contra a parede do reservatório. Então a gente aumenta a temperatura. Por outro lado, se a gente resfriar, vão vendo que as moléculas vão se agitando menos, a temperatura vai baixando e, consequentemente, a pressão também vai baixando. Beleza, o que faltou? Falta agora pressão constante. Esse vai ser um pouco mais difícil, porque não dá pra com esse setup. Deixa eu ver se com esse aqui dá. Por que eu não consigo? Ah, tá. Pronto. Vamos deixar pressão constante. Isso, então vamos lá. Pressão constante, a gente vai mudar o volume, né? Deixa eu colocar um pouco mais de moléculas, espera aí. Tá bom, então aqui a gente tem pressão constante. O volume... Tá, beleza. Pressão constante. Se a gente aumenta a temperatura, o que vai acontecer com o volume? Volume? O volume Isso. continua igual, não? Não, aqui a gente vai manter a pressão igual. Então o volume ele vai poder mudar. Se a gente aumenta... Imagina que é um balão, né? Um balão... um balão que a gente enche uma bexiga. Se a gente aumenta a temperatura... Aqui é isobárico, exatamente. Isobárico. Então se a gente aumenta a temperatura do balão,
o volume vai aumentando. Se a gente pega o nosso balão e coloca na geladeira, a gente diminui a temperatura, o volume vai também diminuindo, né? Então a ideia é que aqui a gente tem uma parede móvel. Ela vai aumentar ou diminuir dependendo da pressão. A pressão vai ser a mesma. Vamos dizer que aqui no exterior a gente tem uma pressão, ele vai se manter, vai manter a pressão constante, né? Então, aumentando, a gente aumenta a agitação. Para que a pressão seja constante, o volume vai aumentando. Se a gente resfria, a gente tem uma redução no volume, né? Deixando agora a temperatura constante. Perdão. A gente não vai aquecer nem esfriar, a gente vai só mudar o volume, mas há uma pressão constante. Então, se a gente aumenta, o que vai acontecer com a temperatura? Para que a pressão seja constante, Ela cai. ela baixa, né? Se a gente, então está 429 Kelvin. Vamos diminuir o volume, a temperatura baixa. Isso. E aumentando o volume, para a pressão ser constante, a temperatura tem que aumentar. Exatamente. Então, qual que é a ideia, né? Reduzindo o volume, as moléculas vão se chocar mais, né? Então, para compensar isso e manter a mesma pressão, a gente precisa resfriar o sistema. Se a gente aumenta o volume, as moléculas vão chocar menos contra a parede do reservatório, né? Porque vai ter mais espaço. Então, para compensar isso e manter a mesma pressão, a gente precisa colocar calor no sistema. Então, é um pouco essa ideia da aula de hoje. Como exercício, não tem muitos dessa vez, né? Eu deixei... então, a gente continua na apostila 1. Então, tem o exercício 1 do revisando. E tem alguns propostos, né? Depois, como material complementar, como eu falei para vocês, vocês podem ver a equação geral dos gases, o saçazinho da química. Então, ele está aqui. Cadê? Está aqui, então a equação geral dos gases. É um material muito bom. E se tiverem dúvida ainda em relação a mols, eu vi que vocês estavam com bastante dúvida. Semana passada eu prometi um material complementar. Aqui, mol é constante de Avogadro, também no saçazinho da química. Dei uma olhada lá e... É isso, pessoal. Então eu vou parar de gravar e vamos para as conversas, para as discussões aí, para as dúvidas.